E tinha levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto os pequenos como grandes, e ninguém fora matado, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram grande voz e choraram, até que neles não houvesse forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. E todavia Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. E lhe disse: persegui-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Aleluia. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pelo aquilo que o Senhor já fez aqui nesta manhã, nesta tarde. Continua falando conosco nessa noite. Nós tomamos posse do teu rema, nós tomamos posse de uma palavra específica para cada coração, porque a tua palavra diz que ela é poderosa para redarguir, para instruir, para corrigir injustiça, e nós cremos que ela é espada de dois gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Nós sabemos que ela irá falar, e por isso nós nos submetemos ao teu querer. Fala conosco, revela-nos a tua bondade nesta noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Levante a sua mão e diga comigo: eu tomo posse de uma palavra de cura e de libertação. Eu recebo um milagre hoje, em nome de Jesus. Alguém desligou esse ventilador por algum motivo, mas seria bom se ele ficasse ligado. A palavra do Senhor diz, queridos, que nesse texto que nós lemos, Davi com seus 600 homens, eles fugiam de Saul. Davi havia sido ungido rei por Samuel, profeta. Quando Davi, depois que ele mata o gigante, quando eles voltam das batalhas, as mulheres começam a cantar: Saul matou milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Isso começou a trazer inveja no coração de Saul, e chegou um determinado momento que Saul agora quer tirar a vida de Davi. Por conta disso, Davi foge temendo pela sua vida, vai para a caverna de Adulão, desgostoso, chateado, pensando em dar fim à sua vida. Ali se junta a eles os endividados, os com problema, porque a gente sempre vai atrair homônimos, pessoas semelhantes a nós. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: você sempre vai atrair pessoas como você. O fofoqueiro sempre vai achar outro fofoqueiro. Aquele que tem sede de Deus sempre vai achar outro que também tem sede de Deus, para que juntos eles possam buscar. Diga para o irmão que está do seu lado: é por isso que eu estou sentado perto de você. O Senhor, queridos, naquele lugar faz algo na vida de Davi, anima Davi, aviva Davi, e agora ele, depois que se anima, ele anima aqueles homens, e aqueles homens que antes estavam desgostosos, endividados, saem dali os valentes de Davi, homens pelos quais trouxeram vitórias para a vida de Davi. A Bíblia conta a história que Davi estava na fronte de batalha, lutando na peleja, nas trinchas de guerra, e ele suspira um desejo. Ele diz: quem me dera beber das águas lá da fonte de Belém. E a Bíblia diz que quando aqueles valentes escutam aquilo, eles atravessam 40 quilômetros pelo meio da batalha, 20 indo e 20 voltando.
Quando Davi olha para aquilo, ele diz: olha, a gente viu o seu desejo, nós fomos buscar a água lá em Belém. Ele disse: eu não sou digno de beber essa água. Fez um altar e ofereceu aquilo ao Senhor. Foi esses homens que agora caminham com Davi. Mas Davi, eles viviam como nômades, fugindo de Saul. Mas a palavra do Senhor diz que agora ele consegue fazer acordos com o rei dos filisteus. E ele agora consegue estar ali com o rei de Gate, o mesmo rei da qual ele havia matado Golias. E aquele rei, ele faz acordos políticos, acordos de guerra. Ele pelejava as batalhas daquele rei. Eles dividiam os despojos. E o rei permitia que ele e os seus 600 homens, com as suas famílias, pudessem viver na cidade de Ziclag. Enquanto Davi e a sua tropa saem, porque uma dessas batalhas, agora os filisteus, eles vão entrar em guerra contra os de Israel. Quando há o concílio de guerra, aqueles conselheiros do rei dizem: olha, Davi tem lhe sido um aliado, Davi tem lutado por você, mas agora você vai lutar contra o povo de Davi, você vai lutar contra Saul. Não é bom levar Davi, porque pode acontecer que lá na fronte de batalha eles refaçam aliança e Davi peleje contra nós. E todos concordam que Davi não deveria participar daquela batalha. E Deus já estava permitindo que Davi não fosse, porque aquela foi a batalha, o de Saul, e toda a sua casa morreu, com exceção de Mefibosete. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: vai ter portas que Deus vai fechar para te dar livramento. Estou pregando para alguém aqui hoje à noite? Por isso você fique muito esperto e muito conectado com Deus, porque quando Deus diz não, é porque Ele tem um propósito para você lá na frente. Naquela batalha morreram muitos de Israel, mas Davi não estava ali, porque Deus tinha endurecido o coração do rei de Gate, para não permitir que ele estivesse lá. Deixa eu te dizer, meu irmão, quando Deus disser não, é não. Isso vai ser bom para você, isso vai ser bênção para você, isso vai ser livramento para você. A Bíblia diz que então ele recebe o não. Davi está a 3 dias de viagem de Ziclag. Quando ele sai daquele concílio e ele volta para Ziclag, quando ele se depara para a cidade, ele tem um grande susto. Eu fico imaginando ele vindo, a fumaça subindo, aquela aldeia está devastada, as cabanas estão queimadas, os animais foram levados, as suas mulheres, o seu gado, os seus filhos. E a Bíblia diz que foi uma dor tão terrível que eles choraram até não terem mais força para chorar. E deixa eu te falar uma grande chave aqui nessa noite: não são as lágrimas que vai dar a sua vitória, mas a atitude que você tomar depois que você chorar. Eu vou repetir, porque você vai postar essa aí quando acabar o culto. Não são as lágrimas que vão te dar a vitória, mas atitudes que você tomar depois que você chorar. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais força, mas depois que ele chorou, ele se esforçou em buscar o Senhor, e Deus deu a direção. A Bíblia diz, queridos, que a pressão foi tão grande que até os homens que eram aliados de Davi agora estavam com pedras na mão, porque eles colocaram a culpa em Davi. Foi você que nos levou para viajar para o conselho de guerra, você que nos colocou nessa cidade, foi você que nos colocou nessa situação. A pressão que ele estava vivendo era muito grande. Mas quando Davi se anima em Deus, as pessoas ao seu redor também largam as pedras que estavam na mão e também se animam. Eu quero declarar sobre a sua vida que quando você tomar uma atitude, as pessoas ao seu redor vão tomar uma atitude. Às vezes a gente fica dizendo: eu estou achando a minha célula desanimada. Tome uma atitude e as pessoas da sua célula vão mudar de atitude. O meu casamento está meio sem graça. Tome uma atitude com relação ao seu cônjuge e o fogo vai voltar a queimar, aleluia. Tome uma atitude, tudo começa de nós, é a partir de nós.
A Bíblia diz que ali aqueles 600 homens, eles vão, eles oram. Davi pede a Deus, Deus dá direção. Davi pergunta: Senhor, é da tua vontade? É do Senhor que nós possamos ir atrás da nossa família, atrás desses amalequitas? E Deus disse: vai, porque de certo você trará de volta. A Bíblia diz que Deus mostra o lugar. Eles encontram um escravo amalequita que tinha ficado doente, e eles deixaram no caminho para morrer. Davi alimenta aquele escravo, faz alianças com ele. O escravo diz onde era o acampamento. Davi, a palavra do Senhor diz que os 600, 200 cansam, os 400 vão para a fronte de batalha. Além de trazer o que eles haviam levado, Davi ainda enriquece ainda mais com os despojos de guerra. Eles saem do episódio de Ziclag mais próspero, eles saem dali mais perto de Deus, eles saem dali vitoriosos, porque Davi tomou uma atitude, ele se animou, ele buscou, ele se reavivou no Deus que ele servia. Eu não sei com qual quadro você chegou aqui nessa noite. Eu quero te dizer que Deus pode mudar a sua história ainda neste ano, e Ele tem uma promessa para o ano de 2019 na sua vida. O que nós podemos aprender nesse episódio de Ziclag? Em primeiro lugar, todos nós temos grandes promessas de Deus na nossa vida. Olhe para alguém e declare sobre a vida dela promessas de Deus para a sua vida. Deus tem promessas para você. A Bíblia tem milhares de promessas destinadas para a minha e para a sua vida, em cada área, na sua casa, nas suas finanças, no seu ministério, em cada área, promessas de Deus para nós. Mas a Bíblia fala, queridos, que Davi, todas as vezes que ele ia para batalhas, ele conquistava guerras, mas havia baixas. Soldados morriam, outros ficavam mutilados, outros tinham percas. Mas as percas que nós temos no meio da trajetória não diminuem as nossas conquistas em Deus. Eu cresci assistindo o Rocky Balboa. Quem assistiu o Rocky Balboa aqui? Tem mais de 30. E no final de cada luta, quando ele está ali chamando a sua mulher, um olho está tampado, as costelas estão quebradas, ele está com um cinturão de ouro na cintura, mas a vitória dele não diminuiu por causa das dificuldades na batalha, no boxe que ele teve. Talvez você diga: não, isso aí não é do meu tempo, eu não sou raiz. Você então deve ter percebido quando Anderson Silva fez um 8 na sua perna lutando, o processo que ele teve que ter. Eu acompanho o nadador Michael Phelps, e quantas medalhas ele conquistou na Olimpíada. Eu lembro que quando eu treinava natação, eu acordava de madrugada com câimbras fortíssimas na perna, parecendo que estava arrancando a minha batata fora. Teve uma vez que eu acordei desesperado, gritando, minha mãe invadiu o quarto, achando que estava acontecendo alguma coisa. Às vezes nós apenas olhamos para o final e nos esquecemos do meio, nos esquecemos das batalhas que nós passamos, e assim como Davi, é a nossa vida. Há promessas de Deus em cada área da sua vida, mas isso não nos exime de passarmos por momentos de angústia, por momentos de dor. Davi andava de Deus, ele era sincero com Deus, ele tinha alianças com o seu povo, ele buscava fazer aquilo que agradava a Deus. Ele estava passando por um grande momento de silêncio de Deus, porque ele tinha sido ungido rei, mas ainda o trono não havia chegado para a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós somos fiéis a Deus, Deus vai fazer com que as bênçãos nos alcancem. Não precisa correr atrás de bênçãos. Davi achava que quando ele matasse o gigante, ele ia estar mais perto da coroa. Ele achava que quando ele fosse morar no palácio, ele ia estar mais perto da coroa. Talvez ele pensasse que quando ele casasse com a princesa, ele ia estar mais perto da coroa. E ele agora decide esperar em Deus. Ele agora está lá no meio da batalha. O rei não permite que ele fosse para a batalha. Os exércitos dos filisteus matam Saul, e um soldado do inimigo traz e vem até ele e entrega a coroa nas suas mãos. Agora havia chegado o tempo de Deus na vida de Davi. Ele não precisava
precisou correr atrás da coroa, a coroa veio até ele. Eu quero te dizer, quando você se anima em Deus, as bênçãos vão te alcançar, as bênçãos vão vir até você. A Bíblia diz que não adianta o ímpio acordar cedo, comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Simplesmente se a gente entender o que é amar a Deus, o que é buscar a Deus, o que é ter intensidade naquilo que nós somos em Deus, eu quero te dizer, há uma promessa. E essa luta que você está passando hoje não é nada, em virtude daquilo que o Pai está preparando para você. Talvez, aliás, ela é necessária para forjar o seu caráter, para te levar a orar, para que você jejue, para que você se renda diante dele. A palavra do Senhor diz lá no livro de Romanos capítulo 8, versículo 37, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, a batalha, a morte, a luta, a dificuldade, o problema, a perseguição, nada vai te inibir, te roubar essa posição no pódio da vida espiritual que Deus já declarou por intermédio do sangue de Jesus na cruz. Em todas essas coisas você é mais do que vencedor. Levante a sua mão e faça essa declaração de fé em todas essas coisas. Eu sou mais do que vencedor. Se você se aposta disso, aplauda ao Senhor, porque Ele já te fez mais do que vencedor. Aleluia! Todas nós temos grandes promessas de Deus na nossa vida. E se ainda não aconteceu, é porque você está no meio do processo. E as dificuldades não diminuem a posição que Deus já te deu de mais do que vencedor. Aleluia? Então daqui a pouco vai gelar aí. Segundo lugar, mesmo não havendo percas nessa situação aqui, houve perca dos sonhos, não morreu ninguém, mas houve perca, houve angústia. Será que mataram alguém? Será que alguma filha foi violada? E tantas coisas passam pelas nossas cabeças. Assim muitas das vezes acontece conosco. Talvez as percas são nos sonhos. Não aconteceu 2018 como eu gostaria. A pior coisa é nós investirmos as nossas emoções, as nossas forças, a nossa atenção em algo e a gente não tem o retorno que nós gostaríamos. E muitas das vezes a gente quer achar um culpado por causa do nosso insucesso. A gente sempre quer achar o bode expiatório do porquê que nós não fomos bem-sucedidos naquela empreitada. A Bíblia diz, queridos, que Davi, ele entendeu a necessidade que ele tinha de aguardar uma resposta que apenas Deus poderia lhe trazer. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, tem um outro texto lindo que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga para o teu irmão, tudo que está acontecendo está corroborando para você. Tudo que está acontecendo está te fazendo crescer em algum sentido. Mas pastor, não diga que aquilo que está acontecendo lá em casa, isso está te deixando mais forte, isso está fortalecendo a sua fé, isso está te levando para outros níveis de intimidade com Deus. Jó falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois que ele passou por processos, ele disse, agora os meus olhos te veem. Eu pude ter experiências contigo, eu pude ouvir a tua voz, eu pude me relacionar melhor com o Senhor. Lá em 1 Samuel 30, versículo 3, a Bíblia diz, e Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as mulheres e seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que nele não houvesse mais forças para chorar. A Bíblia diz, queridos, que depois que eles choram, 600 homens saem em busca da restituição, mas 200 cansam na beira do caminho. É terrível quando nós temos uma palavra de Deus, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou, quando nós estamos guardando o nosso coração em Deus,
mas no meio do caminho a gente se cansa. Isso já aconteceu com você? Você tem uma promessa, Deus usou alguém, o Espírito Santo testificou que aquilo é verdade, você está amando a Deus, você está olhando para o alvo, mas muitas das vezes no meio do caminho nós nos cansamos. A Bíblia diz que Deus havia falado com Elias e diz: olha, eu vou te usar para ser voz profética, e não aceite o pecado de Jezabel, não aceite o pecado do seu marido. Ele sobe no Carmelo, ele mata os profetas de Baal depois que o fogo de Deus desce, mas no outro dia, diante de uma palavra de ameaça de Jezabel, ele fica com medo, ele fica cansado. Ele está vendo uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, a manifestação da glória de Deus, latente, visível, mas ele se cansa. Deixa eu te dizer, meu irmão, o problema não é cansar, o problema é parar. Se você está cansado, para descansar, mas não permita que os problemas da vida, que as dificuldades do nosso dia a dia, venham nos fazer sucumbir de uma palavra e de uma promessa. Não tire o olhar do Senhor, não deixe que nada roube uma palavra e uma promessa, porque até sobre o cansaço, a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 30, os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você está cansado, eu quero te dizer, espere no Senhor, hoje Ele vai renovar você, Ele vai te fazer caminhar mais uma milha, Ele vai derramar vida e unção sobre você, pelo poder do nome de Jesus. Aplauda o Rei, aleluia. Existia uma lei naqueles dias de Jesus, de que quando havia uma encomenda real que era necessário chegar até o seu destino, e quando algo acontecia com o mensageiro podia solicitar qualquer habitante daquele país e dizia: olha, eu declaro que agora você é um enviado real, e ele era obrigado pela lei a caminhar uma milha levando aquilo. Se uma milha não fosse suficiente para alcançar o destino, ele ia solicitar outro morador daquele país e dizer: olha, é uma lei real, você tem que levar essa encomenda, e aquela encomenda ia passando de milha em milha até chegar ao seu destino. Jesus usa a lei daquela época para dizer: olha, se alguém pecar contra ti, se alguém te pedir que caminhe uma milha com ela, então vá e caminhe duas. Muitas das vezes nós vamos estar cansados, muitas das vezes nós vamos estar fora daquilo que é o nosso natural, mas o Senhor está dizendo: mesmo cansado, procure se animar em Deus, procure descansar em Deus, procure esperar por Ele, porque é do alto que vai vir a resposta que você precisa. Ele pode usar pessoas, mas é Deus nas pessoas, através dessas pessoas, que vão fazer o milagre acontecer na sua vida. Diga para o seu irmão: o problema não é cansar, o problema é parar. Eu quero falar nessa noite sobre 3 chaves que Davi aprende como se reanimar em Deus. E como diz meu pai, eu vou começar a pregar agora. Eu prometo aos irmãos que até umas 11h30 a gente conclui. Tem algum crente aqui que pode ir comigo até 11h30? Como eu percebi que os irmãos estão afim, então a gente vai lá. Glória a Deus. Eu percebi que Davi encontrou alguns meios de se animar em Deus, porque o segredo aqui, a palavra-chave do texto, é que ele se anime em Deus. É a forma como eu estou. Se eu estou cansado, se eu estou desanimado, se eu estou abatido, se eu fui constrangido, se uma luta veio, se a tristeza me alcançou, como fazer então para sair dessa situação e alcançar aquilo que o Pai tem preparado para mim? Em primeiro lugar, Davi aprendeu a se animar no Senhor sozinho. Diga para alguém: muitas das vezes você vai ter que se animar sozinho. E
E esta verdade bíblica nós precisamos aprender. Algumas vezes, irmãos, Deus vai permitir que o pastor não esteja, Ele vai permitir que o discipulador não venha, Ele vai permitir que aquela pessoa que nós amamos não esteja perto, porque Ele quer trabalhar em áreas da nossa vida, Ele quer nos fazer crescer. Jesus tinha multidão, Jesus tinha 70, Ele tinha 12, mas tinha vezes que Ele dizia: ficai aí, porque eu estou ali no deserto. Olha, vocês pegam o barco e vão para o outro lado, eu preciso resolver algo aqui com Deus, e eu encontro vocês lá na frente. Às vezes Deus quer que nós possamos buscar Ele só, porque sozinho, nós e Ele vai nos fazer crescer, Ele vai nos animar, Ele vai nos dar uma palavra, Ele vai nos direcionar para aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Olhe para alguém e diga para ela: haverá momentos que será apenas você e Deus, meu irmão. Isso é um sinal de maturidade. Isso é um sinal de crescimento espiritual. Nem sempre haverão pessoas para te conduzir, para te dar uma palavra de ânimo. É poderoso quando isso acontece, e eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente. Mas haverá momentos que será nós e Deus. Em Salmo 18, versículo 1, vai ser projetado aí. Davi está no meio desse turbilhão fugindo de Saul. Ele monta um acampamento, Saul descobre e vai até ele, ele desarma tudo, e ele arma e desarma, e ele foge. Ele tem como tirar a vida de Saul, mas ele não quer ir contra o ungido de Deus. Mas chega um momento que ele cansa, mas enquanto ele está fugindo de Saul, ele declara no Salmo 18, versículo 1: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o meu Senhor, o meu Deus, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Aleluia! Ele estava sendo perseguido, ele estava angustiado, mas ele sozinho buscou ao Senhor, e Deus deu livramento a ele em cada uma das suas pelejas. Aleluia! Eu já preguei aqui sobre isso. Davi está próximo da cidade de Keila, e ele percebe que Keila está sendo sitiada, está sendo atacada. Ele vai com seus valentes e peleja a peleja de Keila, e ele consegue dar livramento para a cidade de Keila. E depois que ele dá livramento, ele fica por ali durante algum tempo. Agora Saul fica sabendo que Davi está em Keila, e a cidade não era favorável, porque ela era fortificada, ela tinha muros, tinha como os guerreiros de Saul vir e sitiar a cidade, ele ser levado. E quando ele fica sabendo que Saul está indo contra Keila por causa dele, ele diz: não, eu pelejei a favor de Keila, agora os guerreiros de Keila vão me ajudar. E quando ele vai orar ao Senhor, Deus diz: olha, foge daí, porque se você ficar, eles vão fazer acordos com Saul e vão lhe entregar. Haverá momentos que Keila não vai te ajudar, haverá momentos que aqueles que você ajudou não vai te ajudar, haverá momentos que aquele que você ajudou de alguma maneira, eles não vão naquele momento, porque Deus está te dizendo: haverá momentos que é só eu e você, meu filho. E Ele está aqui nesta noite para te dizer: eu te ajudo. A Bíblia diz: invocar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está te dizendo: olha, ainda que uma mãe que ama, ainda que uma mãe que gerou abandone, ainda que aquela pessoa que você jamais imaginava te deixar de lado, todavia jamais te deixarei, nunca te abandonarei. No texto que nós lemos diz que até o sacerdote Abiatar, o filho de Aimeleque, era um homem de Deus, era o pastor de Davi naquele momento. Que era para dizer que nada, rapaz, você é homem de Deus, Deus é na sua vida. Era tudo que ele precisava, uma palavra de ânimo. Nem o seu pastor naquele momento pôde lhe dar uma palavra. A Bíblia diz que ele pega o éfode, ele pega os utensílios sacerdotais. Não tem uma palavra de minha liderança, não tem alguém que me dê uma palavra de ânimo, então eu buscarei ao Senhor. A Bíblia diz: e se esforçou Davi em buscar ao Senhor, e Deus deu resposta, e Deus mostrou onde estaria a sua vitória lá na frente. A Bíblia conta a história em 1 Samuel capítulo 23, versículo 15, que quando Davi, ele está passando por um desses momentos, no comecinho, quando Saul começa a tentar contra a vida de Davi, mas Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, uma aliança de irmandade, de cuidado. A Bíblia diz que amigos que são mais chegados que irmãos.
1 Samuel 23,15 diz: vendo, pois, Davi que Saul sair à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e o confortou. E outras versões dizem: o fortaleceu, ou reanimou a sua mão em Deus. Aleluia. Haverá momentos, irmãos, que Deus vai ver que você não tem estrutura para ser você e Ele. E Ele vai usar alguém para te dar uma palavra de ânimo, para te animar, para te fortalecer, para te edificar. Glória a Deus pela vida daqueles que têm sido canais do Senhor. De quando a gente estava precisando de um abraço, de um ide, de uma palavra, de um envio, foram bocas de Deus na nossa vida. Quantas das vezes no meu ministério, quando eu pensei em desistir, quando eu pensei em retroceder, quando eu pensei em olhar para trás, Ele usou pessoas para me enviar, e eu pude chegar até aqui. Que Deus possa levantar todos os dias pessoas para serem canais do Senhor nas nossas vidas, e nós possamos ver essas pessoas como enviadas de Deus, tomar posse daquilo e usar aquilo como um alimento para que a gente possa ser bem sucedido na nossa caminhada. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele: seja grato pela vida daqueles que têm te animado no Senhor. Uma terceira forma que eu vejo aqui que Deus usa para nos reanimar nele é através do seu Espírito Santo. Quanto já tem o Espírito Santo aqui, diga aleluia. A Bíblia diz que um dos papéis do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem como papel nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus para fazer com que nós estivéssemos mais perto do Pai. E o Espírito Santo, no dia que nós recebemos Jesus, Ele passou a habitar em nós, para todos os dias nos renovar, para todos os dias nos fortalecer. A partir do momento que nós nos voltarmos para Deus, que nós nos humilharmos, que nós dobrarmos os nossos joelhos, que nós levantarmos as nossas mãos, o Espírito Santo que já habita em nós, vai trazer um ânimo novo, e vai nos fazer alcançar aquilo que o Pai tem preparado para as nossas vidas. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 16, fala de uma das principais funções do Espírito Santo: é nos avivar, é nos fortalecer, é nos animar. Efésios 3,16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Espírito com letra maiúscula. A Bíblia diz que esse Espírito vai colaborar para que nós possamos ser fortalecidos em Deus. É esse Espírito que já habita na minha vida, é esse Espírito que já habita na sua vida. Às vezes a gente entra na presença de Deus cansado, às vezes a gente chega num culto sem graça, ou a gente vai para uma célula depois de um dia desgastante, mas depois que a gente diz: Deus, eu não tenho nada, mas eu preciso de Ti, eu preciso de uma palavra, entrega a minha vida, meu irmão. O Espírito Santo começa a entrar em ebuliência dentro de nós, e a gente sai dali renovado na sua presença. É uma ação do Espírito Santo que está dentro de mim, que está dentro de você, trazer o renovo sobre as nossas vidas. Aleluia. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. A Bíblia diz que em Jerusalém, uma das 12 portas era a porta do fogo. E naquela época onde não havia luz elétrica nem gás, todas as vezes que algum morador precisava de fogo para algo, ele sabia que na porta do fogo ele ia encontrar a chama que era necessária para a sua necessidade. A Bíblia também diz que quando no altar, quando foi feito o tabernáculo, tinha todas as separações, e ali dentro do Santíssimo, no altar, havia escalas dos sacerdotes para que o fogo não apagasse. O texto diz: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Esse fogo simboliza o Espírito Santo dentro de nós. Ele não pode se apagar, ele não pode deixar de cumprir o seu propósito de trazer alimento, de trazer vida. Mas para que o fogo pudesse ser alimentado, tinha que ter o azeite, tinha que ter o óleo. A Bíblia conta, queridos, da parábola das 10 virgens. 5 tinham
azeite dentro da lâmpada, dentro do candeeiro tinha óleo, e 5 não tinha. Muitas das vezes nós encontramos pessoas como aquelas noivas que tinham uma lâmpada, mas não tinham o azeite dentro da lâmpada. Esse Espírito Santo em nós, irmãos, vai ter um sentido de nos avivar em Deus, de nos aquecer, mas às vezes a pessoa, ela tem mais por mais importância a lâmpada do que o azeite que acende a lâmpada. É aquela pessoa que acha que o talento é mais importante do que a unção. Ela acha que o talento para cantar, para pregar, para fazer algo para Deus é mais importante do que essa presença do Espírito Santo dentro dela, que anima, que aviva, que a faz estar perto de Deus, que a faz alcançar o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, queridos, que é a unção que quebra o jugo, é o Espírito Santo que está em você, que vai fazer você ser bem sucedido naquilo que Ele te colocar para fazer. É muito bom nós termos o talento, é muito bom nós multiplicarmos o talento, é muito bom nós treinarmos, é muito bom nós buscarmos essas coisas, mas é mais fundamental nós termos a unção em nós, que vai colocar o talento em evidência. Não adianta ter a lâmpada é importante, mas você precisa ter óleo dentro da lâmpada, ter azeite dentro da lâmpada, para que o fogo possa sair e possa cumprir o seu propósito. Aquelas 10 mulheres, elas estavam ali, elas tinham a lâmpada, mas elas não tinham óleo. Estou pregando para alguém aqui nessa noite. Esse Espírito Santo em nós é o óleo que vai fazer com que este fogo nos aponte, nos anime, no momento em que as lutas, que as dificuldades, que os problemas tentarem nos fazer parar. E quando é que você coloca mais azeite? É quando a chama está se apagando. Quantos já se sentiram se esvaziando? Quantos já se sentiram quase apagados? Eu quero te dizer, o Senhor quer derramar óleo sobre a sua vida hoje. O Senhor quer derramar o renovo sobre a sua vida hoje. Ele quer te dar uma porção a mais hoje. Ele já está em você. Você simplesmente precisa fazer a coisa certa, se animar nele. Você já está no lugar certo. Você só precisa ter a atitude certa. O que nós precisamos fazer para nos animar em Deus? Nós precisamos entender que haverá momentos que será nós e Deus. Haverá momentos que Deus vai usar pessoas. E haverá momentos que o Espírito Santo estará em nós. E se nós tomarmos as atitudes certas, o ânimo virá. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, para parecer que está acabando. O que acontece? O que foi que aconteceu na vida de Davi? Quando ele se animou em Deus. Antes, com 600 homens, a cidade foi destruída, as mulheres foram levadas. A Bíblia diz que agora, com 400, com quase a metade, porque 200 cansaram, ele consegue encontrar os amalequitas, ele consegue trazer de volta tudo que ele tinha, e ele ainda consegue ter os despojos dos amalequitas como prêmio de guerra. Deixa eu te dizer algo: quando você se anima em Deus, você vai ter menos esforço e você vai ter mais resultado. Não, eu vou repetir porque você não entendeu isso. Quando você receber o ânimo de Deus, você vai praticar menos esforço e você vai ter mais resultado. A pior coisa é quando nós praticamos tantos esforços. Davi antes tinha 600 e foi roubado, e foi envergonhado, quase foi apedrejado. Ele teve muito esforço, mas ele não teve o resultado. Agora ele está com 400. E além de trazer de volta o que ele tinha, ele traz de volta aquilo que também não era dele. Deus traz despojos de guerra, porque ele havia aprendido a se animar em Deus. Eu quero profetizar que você em 2019, você vai ter menos esforço e você vai ter mais resultado, porque à noite você vai aprender a se animar em Deus, às vezes sozinho, às vezes em pessoas, às vezes através do Espírito Santo que está em você. Você vai ver o resultado na sua família, você vai ver o resultado na sua célula, você vai ver o resultado na sua vida financeira, você vai ver o resultado naquilo que você tem buscado em Deus. Você não vai se cansar, você vai apenas ir, e na força do poder da mão de Deus, você vai alcançar, porque hoje você decidiu se animar no Senhor.